Imagine um guerreiro forjado nas batalhas mais brutais do Império Bizantino, enriquecido além da imaginação e sedento por um único objetivo, o poder absoluto. Esse homem era Harald Sigurdsson, o príncipe norueguês que retornaria à Escandinávia na metade do século XI não como um simples aventureiro, mas como uma força da natureza, disposto a esmagar qualquer um que ousasse barrar seu caminho. Sua história não é apenas sobre conquistas, é um relato de ambição desmedida, alianças traídas e uma batalha épica que definiria o destino do Norte. Após 8 anos servindo aos imperadores de Constantinopla, onde acumulou riquezas tão vastas que nenhum homem nas terras setentrionais jamais havia visto algo semelhante nas mãos de um só indivíduo, Harald voltou ao reino de seu antigo aliado, o grão-príncipe Yaroslav, o sábio. Não era mais o jovem ambicioso de outrora, agora, era um homem temido, cuja fama ecoava pelos salões dos poderosos. E dessa vez, quando pediu a mão de Elisaveta Yaroslavna, uma jovem de apenas 19 anos, filha de um dos governantes mais astutos da Europa, não houve recusa. Yaroslav, mestre na arte dos casamentos dinásticos, via em Harald um trunfo. Afinal, suas filhas já estavam unidas aos maiores monarcas do continente. Mas Harald ainda não era rei. Seu trono teria que ser conquistado. Na primavera de 1044, acompanhado por Elisaveta, seus homens mais leais e um tesouro que desafiava a imaginação, Harald embarcou na rota dos Varegues aos gregos, rumo à terra que considerava sua por direito. Enquanto esteve fora, porém, o tabuleiro político do norte havia se transformado. A morte de Canuto, o Grande, em 1035, fragmentou o poder, a Dinamarca ficou nas mãos de seu filho, Ard Canute, enquanto a Noruega coroou Magnus Olafsson, filho bastardo de Olavo, o Santo. Para evitar um banho de sangue, os dois monarcas selaram um pacto macabro: quem morresse primeiro deixaria seu reino ao outro. 7 anos depois, Ard Canute faleceu, e Magnus, ainda jovem, tornou-se o rei indiscutível de ambos os povos. Magnus não era um governante qualquer. Descrito como um homem de estatura mediana, mas de presença avassaladora, ele unia eloquência a uma coragem inquebrantável em batalha. Sua generosidade era lendária, e sua clemência tão notória que ganhou o epíteto de um bom ao poupar a vida de seus inimigos, incluindo os assassinos do próprio pai. No entanto, seu reinado foi marcado pela guerra. Em 1043, ele esmagou a Irmandade dos Jonsvikings, saqueando sua fortaleza impenetrável, Jonsborg. Depois, repetidas vezes, derrotou Senstridsen, primo de Ard Canute, que insistia em reclamar a Dinamarca como herança. As derrotas sucessivas provaram que Sen, sozinho, jamais recuperaria seu legado. Ele precisava de aliados. E foi então que Harald chegou. As sagas contam que, quando o navio de Harald surgiu no Báltico, sua reputação já o precedia, um gigante em força e estatura, imbatível em combate, dono de riquezas que ofuscavam até mesmo as dos reis. Para Sen, que lutava desesperadamente para reconquistar a Dinamarca, Harald era a resposta às suas preces. Os dois selaram uma aliança e, juntos, lançaram um ataque devastador contra as possessões de Magnus nas ilhas de Zelândia e Fione. Os rumores se espalharam como fogo: Harald é um homem como nenhum outro, onde ele põe os pés, a vitória o segue. Seu ouro é tão abundante que os olhos não conseguem abarcar. Mas Magnus, exausto por anos de guerra contra Sen, não tinha recursos para enfrentar também Harald. Pior, os dois eram parentes próximos. Em um gesto de astúcia, o jovem rei ofereceu um acordo: dividiriam a Noruega em partes iguais, desde que Harald entregasse metade de seu tesouro. Para um homem que já traíra tantos antes, aceitar a proposta foi um mero cálculo. Sem hesitar, Harald abandonou Sen, a primeira de muitas traições que marcariam seu nome. A cerimônia que os coroou como reis iguais foi pura fachada. Desde o início, as tensões fermentavam. Harald, arrogante, atracou seu navio no cais reservado a Magnus, quase provocando um derramamento de sangue. Em outra ocasião, ordenou a execução de um homem chamado Tran, envolvido na morte de Olavo, o Santo. Mas Magnus, fiel à sua política de reconciliação, alertou Tran, que emboscou os homens de Harald. O povo, por sua vez, preferia a justiça branda de Magnus à tirania de Harald, cujos impostos cresciam sem piedade. Num ting, a Assembleia dos Homens Livres, os camponeses clamaram abertamente contra o novo rei. Governar ao lado de Harald será seu fim, advertiu Einar Tambargelv, o mentor de Magnus, o homem que o colocará no trono uma década antes. Harald, com um sorriso gelado, respondeu: você subiu alto, Einar. Mas lembre-se,
quanto maior a altura, mais dolorosa será a queda. O destino selou a rivalidade em outubro de 1047, quando Magnus adoeceu gravemente. Harald já se via como o único senhor da Noruega e da Dinamarca, mas o jovem rei, mesmo à beira da morte, tinha um último golpe a desferir. Com voz fraca, mas firme, declarou: "Conselho-te, meu parente Harald, volta para tuas terras na Noruega e não cobices a Dinamarca. Que Sem governe esses domínios em paz." Desesperado, Harald perguntou pelo ouro que lhe restava, a metade que dera Magnus. A resposta foi um golpe no orgulho. "Olha à tua volta", disse Magnus, apontando para seus nobres mais leais. "Entreguei meu ouro a eles e, em troca, ganhei sua lealdade. Porque a fidelidade de um homem bom vale mais que montanhas de prata." Harald saiu da sala em silêncio, humilhado. Magnus morreu pouco depois, e seu corpo foi levado em procissão solene até Nidaros, onde foi enterrado ao lado de Olavo, o santo. Ele foi amado acima de todos os reis, escreveu Snorri Sturluson, louvado até por seus inimigos. Seu primo, porém, não herdaria essa afeição. Quando Sem soube do testamento de Magnus, não perdeu tempo. "Pelo Deus que me vê", jurou, "nunca mais fugirei da Dinamarca enquanto viver." Os dinamarqueses o receberam como libertador, coroando-o em Viborg. Esperavam que a guerra terminasse. Harald, porém, tinha outros planos. Para ele, a Dinamarca lhe fora roubada. Viajou pela Noruega incitando ódio. Lembrem-se dos anos em que os dinamarqueses os oprimiram sob Sem Alfivazon. Vocês os desprezam, não é? Então é hora de provar. Foi nesse momento que Harald adotou um símbolo sinistro, o estandarte do corvo, a bandeira que o acompanharia em sua cruzada por vingança. A batalha decisiva estava por vir. E seu nome seria Nisa. O corvo não era um mero símbolo esculpido em moedas ou bordado em estandartes. Era a voz de Odin, o deus da guerra, um presságio de morte gloriosa e justiça divina. Os vikings acreditavam que a bandeira possuía vida própria. Se tremulava ao vento antes da batalha, a vitória era certa; se pendia inerte, o destino já estava selado. Harald, segundo as sagas, jurava que o estandarte lhe trazia sorte e lhe deu um nome tão sinistro quanto sua reputação: Lândia, o devastador de terras. Com esse símbolo de terror à frente, ele reuniu um exército renovado e, em 1048, desatou sobre a Dinamarca uma onda de saqueios que faria tremer até os deuses. O norte da Jutlândia ardeu sob seus passos. Cada aldeia saqueada, cada forte arrasado era um golpe no orgulho de Sem. Os dinamarqueses, humilhados, exigiam que seu rei enfrentasse o norueguês. Enviaram emissários, negociaram um local para o duelo decisivo. Mas quando Harald chegou ao ponto combinado, em 1050, Sem não apareceu. "O rei Sem teme meu rosto mais do que a espada de um inimigo", zombou Harald. "Talvez prefira pastorear porcos na floresta a lutar como homem. Então levaremos a guerra até ele e desta vez, não haverá escapatória." Dispensando a milícia temporária, ele avançou com seus veteranos, uma força letal forjada em anos de batalha. O alvo seguinte? Arus, uma das joias da coroa dinamarquesa, sede de um bispo e símbolo do poder eclesiástico que Harald desprezava. As chamas consumiram a igreja da Santíssima Trindade, e as maldições dos clérigos ecoaram por toda a Escandinávia. O rei Harald superou em crueldade até os piores tiranos, escreveu, horrorizado, Adão de Bremen. Mas para Harald, aquilo era apenas o começo. "Quero que os dinamarqueses sintam nosso peso por gerações. Seguiremos para Edebe. Será um golpe do qual não se recuperarão." Edebe não era uma cidade qualquer. Era o coração comercial da Escandinávia, onde convergiam rotas de toda a Europa, madeiras da Noruega, ferro e cobre da Suécia, vidro e cerâmica das terras germânicas, peles e escravos da Rus. Protegida por valas, fossos e estacadas, suas defesas impressionariam qualquer guerreiro, exceto aquele que já havia visto as muralhas de Constantinopla. As sagas silenciam sobre como Edebe caiu, apenas registram que foi saqueada até a última moeda, seus nobres feitos reféns para resgates exorbitantes. Mas Harald não queria apenas pilhá-la. Queria apagá-la do mapa. Ordenou que seus homens arrasassem cada construção, desviando para sempre as rotas comerciais para o norte, sob controle norueguês. Hoje, onde um dia esteve Edebe, só restam campos arados e o esqueleto de um antigo valo, devorado pelo tempo.
Enquanto suas campanhas queimavam a Dinamarca, Harald também governava a Noruega e nenhum monarca medieval podia ignorar a questão da sucessão. 5 anos ao lado de Elísir de Kiev, e nenhum herdeiro. A paciência do rei esgotou-se. Afastou Elísir para as sombras e tomou uma segunda esposa, Tora, filha dos poderosos Arnessons, clã que lutara ao lado de Olavo, o Santo, em Stiklestad. Era uma aliança estratégica, com os Arnessons a seu lado, Harald fortalecia seu domínio contra a nobreza rebelde. Mas nem todos se curvavam. Há homens que acham perigoso até respirar na presença de Harald, murmuravam os bonders. Um deles ousava desafiá-lo abertamente, Einar Tambargelv, o tremedor de escudos, um veterano da política escandinava com o apoio inquebrantável dos camponeses. Einar mantinha uma guarda pessoal de 500 homens, mais do que o próprio rei. Sabia que Harald não toleraria rivais por muito tempo. E estava certo. Com um convite traiçoeiro, o rei atraiu Einar a seus aposentos, sem testemunhas. Quando o corpo foi encontrado, a Noruega inteira soube, o último bastião de resistência caíra. Após a morte de Einar, escreveu Snorri Sturluson, o povo amaldiçoou Harald, e só faltava um líder para que os bonders se levantassem. Esse líder poderia ser Hakon Ivarsson, parente de Einar, um guerreiro respeitado e amado pelos camponeses. Para evitar a revolta, Harald ofereceu a Hakon o título de Jarl. Mas quando este chegou ao palácio, o rei quebrou sua palavra. Hakon fugiu para a Dinamarca, unindo-se a Sen. Até os aliados mais leais de Harald começavam a questioná-lo. Tudo o que fazes é errado, advertiu Fjarnesson. Cometes uma crueldade, depois tremes de medo pelas consequências. Finn conseguiu o retorno de seu irmão exilado, Karl Arnesson, apenas para que Harald o enviasse à morte em uma armadilha. Durante um ataque à Dinamarca, o rei ordenou que Karl desembarcasse primeiro, atraindo o fogo inimigo enquanto o restante do exército se preparava. A ajuda nunca chegou. Quando Finn soube da traição, sua fúria foi tão grande que também partiu para a Dinamarca, jurando vingança. Harald, no entanto, parecia deleitar-se com a purga. 11 vidas ceifei com minha espada, que os homens da morte recordem meu nome, encontrarão os ladinos de anéis dourados, que a astúcia vence a traição, gota a gota, a pedra se desgasta. Livrando-se dos nobres, voltou sua ira contra qualquer um que ousasse simpatizar com Einar, Hakon ou Finn. Fazendas ardiam em Oplan, Romerike, Trendelag. Harald não agia por sadismo, queria uma Noruega unificada, livre da tirania dos clãs. Mas o preço foi alto, seu nome ficou marcado como Harald Hardrade, o governante implacável. Em russo, traduziram-no simplesmente como Surovi, o cruel. Agora, com a oposição interna esmagada, só restava um último ato, a subjugação final da Dinamarca. Harald preparou-se para a campanha com um entusiasmo quase febril, levando consigo Thor e seu filho Magnus, o herdeiro. 2 reis, 2 exércitos, 15 anos de guerra, o confronto seria épico. Até Fjarnesson, ainda de luto por Karl, não pôde ignorar o chamado da batalha. A Escandinávia inteira prendia a respiração. O destino de 3 nações seria decidido sob o estandarte do Corvo. Karl Arnesson, o traidor, havia se unido a Sen. Já Hakon Ivarsson, com a astúcia de quem conhece o jogo do poder, decidiu que aquele era o momento de se reconciliar com Harald, não por lealdade, mas por cálculo frio. O povo ama Sen, mas teme Harald. E ainda assim, é a ele que servirei. O rei norueguês, impaciente como sempre, levou sua frota até o ponto combinado para a batalha. Mas Sen, como de costume, não apareceu. A campanha ameaçava se transformar em mais um saque sem glória pelas costas dinamarquesas. Harald, furioso, dispensou metade de seus homens e ordenou que pilhassem as aldeias vizinhas. Era exatamente o que Sen queria. O rei dinamarquês havia escondido seus navios atrás da ilha de Fyn, aguardando o momento certo para atacar. E quando Harald, confiante em sua superioridade, adentrou o Estreito de Larrou, no dia 9 de agosto de 1062, a armadilha se fechou. Os dinamarqueses bloquearam sua rota ao norte, na foz do rio Nisa. Ao avistar a frota inimiga, Harald convocou seus jarls a bordo do Ormen, seu dracar real. A maioria aconselhou a retirada noturna, melhor viver para lutar outro dia do que morrer em vão. Mas o rei, com um sorriso cortante, respondeu: vejo que desejam ouvir minha palavra. Pois ouçam,
temos um exército maior do que o deles, e melhor morrer todos juntos do que recuar como covardes. Enquanto os homens se armavam, os navios noruegueses se alinharam em uma formação imponente, com um Ormen no centro, como um colosso de madeira e ferro. Os dracares de Hakon e Varson ocuparam um dos flancos, prontos para manobrar. As sagas dizem que Harald comandava 150 navios, cada um com 44 a 48 guerreiros, entre 6 e 7 mil homens. Mas 100 tinha o dobro. Ainda que metade fosse milicianos, e não os temidos os caros de Harald. Os dois exércitos navais se aproximaram, e Harald deu a ordem: amarrem os navios. Remos foram recolhidos, cordas lançadas entre os dracares, transformando a frota em uma plataforma flutuante de morte. Os dinamarqueses fizeram o mesmo. Agora, não era mais uma batalha no mar, era uma carnificina em terra firme, só que sobre madeira instável. Os escudos se fechavam em muralhas, e os homens avançavam como uma só máquina de guerra. Mas nem todos os navios foram amarrados. Hakon Ivarsson, veterano de 100 batalhas, manteve seus dracares livres, prontos para atacar onde o inimigo fosse mais fraco. E quando as duas frotas colidiram com um estrondo surdo, como se o próprio mar rugisse, o inferno se soltou. Os combates mais brutais aconteceram nas proas, onde guerreiros de ambos os lados tentavam pular para os navios inimigos, arrastando consigo quem pudesse. Assim que um dracar era limpo, seus defensores massacrados ou jogados ao mar, ele era solto da formação principal, à deriva, como um cadáver boiando. Mas os navios centrais, como os de Harald e Sen, recebiam reforços constantes dos flancos. Não era uma batalha rápida, como os antigos raids vikings. Era um banho de sangue lento, exaustivo, onde a vitória dependia de quem aguentasse mais. O sol já se punha quando o combate começou, e a luta se estendeu pela noite inteira. Naqueles dias de agosto, a escuridão nunca era completa, apenas um crepúsculo eterno, onde um homem podia morrer sem ver o golpe que o matava. Harald, de pé em seu dracar, disparava flechas contra os dinamarqueses com uma precisão letal, como se a batalha fosse um jogo. Mas nos flancos, a situação era crítica. Os homens de Sen, em maior número, varriam os navios noruegueses um a um. O dracar de Skalgerlingon foi isolado, empurrado para a costa, onde os camponeses locais terminaram o trabalho, degolando cada sobrevivente. Foi então que Hakon Ivarsson provou seu valor. Seus navios, livres das amarras, cortavam as linhas dinamarquesas como lobos entre ovelhas. Ataques pelos flancos, golpes pela retaguarda, logo, o caos se instalou entre as fileiras de Sen. Os dinamarqueses, que momentos antes avançavam com fúria, agora hesitavam. Harald viu sua chance. Com um rugido, seus huscaros arremeteram contra o navio de Sen, varrendo a tripulação e forçando o rei dinamarquês a fugir em um pequeno barco. Ao verem a bandeira real cair, os dinamarqueses perderam a vontade de lutar. Uns abandonaram seus navios, outros cortaram as amarras e remaram para longe. Harald tentou persegui-los, mas a baía estava tão congestionada com dracares à deriva que qualquer movimento era impossível. As sagas dizem que 70 navios dinamarqueses foram perdidos naquela noite. Quando o amanhecer raiou sobre Larrou, uma pequena embarcação se aproximou do dracar de Hakon. Um homem, com a voz rouca de exaustão, chamou pelo Jarl: "Sou um homem em apuros. Darias-me a vida, se eu a pedisse?" Hakon reconheceu Sen imediatamente. Ali, naquelas águas ensanguentadas, ele tinha em suas mãos o destino da Escandinávia. Se prendesse o rei dinamarquês, Harald se tornaria o senhor absoluto do norte, um império forjado em fogo e aço. Mas Hakon lembrava. Lembrava de Einar Tambarskjeld, morto por ordem de Harald. Lembrava de Kallarnesson, seu próprio irmão, traído e caçado. Lembrava das igrejas queimadas, das promessas quebradas, do sangue derramado por capricho de um rei que só entendia a linguagem da força. E então, com um gesto lento, chamou 2 de seus homens mais leais: "Levem este homem em apuros ou até a terra." Sen escapou mais uma vez. Fjarnesson não teve a mesma sorte. Quando seus homens abandonaram o navio, o velho Jarl, quase cego, permaneceu sentado na proa, esperando. Não demorou para que Harald o encontrasse. "Eis que nos reencontramos, fim. Tua guarda dinamarquesa não foi muito leal, mas os noruegueses te salvaram. Ou deveriam ter deixado. Vocês já fizeram mal demais, Harald. E o pior é que tudo foi por tua ordem. Queres clemência, embora não a mereças? De ti,
Nunca, cachorro. Então que tal de Magnus, teu parente? Magnus, filho de Harald, comandava um navio próximo. O Jarl cuspiu no convés. Um filhote pode dar clemência? Harald riu, divertido com a afronta. E de Tora, tua parenta? Ela está aqui. Ela está aqui? Sim. Fim, então, soltou palavras tão duras que até os homens mais endurecidos estremeceram. Não é de admirar que mordas com tanta raiva, se és guiado por uma égua. Harald o poupou, não por piedade, mas por tédio. Fim era um troféu sem valor, um velho amargo em um tabuleiro onde só os reis importavam. A Batalha de Nisa não subjugou a Dinamarca. Sem sobreviveu, e a guerra continuaria. Mas uma coisa era certa, Harald Surovi havia escrito seu nome com sangue nas páginas da história. Agora, até os ventos temiam soprar contra ele. A Escandinávia era pequena demais para sua ambição. E o destino, como sempre, preparava-lhe um último desafio.